noite. Deus te escolheu para uma grande missão. Hoje nós vamos ver que Deus não chama ninguém de forma aleatória. Deus não escolhe alguém por acaso. Porém, muitas vezes não queremos dar ouvidos à voz de Deus, dizendo sim à missão que Ele nos chamou. Gideão estava trabalhando escondido para poder salvar o sustento de sua família das mãos do inimigo, que oprimia Israel por 7 anos. Israel plantava, mas na hora da colheita os midianitas vinham e roubavam toda a colheita. Muitas vezes o inimigo também vem contra as nossas vidas, querendo roubar aquilo que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa casa, que sustenta a nossa família, mas ele também deseja nos paralisar para que não venhamos viver a missão que Deus tem na nossa vida. Mas maior é o que está conosco, maior é o que está conosco. Aleluia! Oh, glória! Deus te escolheu não por mérito, mas é pela graça. Deus não te escolheu baseado na sua condição financeira. Deus não te escolheu baseado no conhecimento bíblico ou intelectual que você tem. Deus não te escolheu baseado nos méritos que você possa ter ou na influência que você tem, mas Deus te escolheu pela graça, foi pelo amor. Por amor, Ele te escolheu. Agora nós vamos ver alguns exemplos bíblicos. Paulo era um perseguidor da igreja, mas pela graça Deus escolheu Paulo. A missão de Paulo era destruir a igreja do Senhor Jesus. É isso mesmo. A missão de Paulo era destruir a igreja do Senhor Jesus e extinguir o nome de Jesus da face da terra, até o dia em que ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando estava a caminho de Damasco. Aleluia! E Jesus o transformou ele no maior missionário de todos os tempos. Paulo, aleluia, foi o responsável por implementar o maior número de igreja no mundo. Veja só o contraste. Ele queria acabar com a igreja, mas acabou tornando o maior implantador de igreja no mundo. O próprio apóstolo Paulo vai reconhecer que ele não merecia estar nessa posição, mas que pela graça Deus o escolheu. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 9 e 10: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus que está comigo. O apóstolo Paulo nos ensina que se ele foi um evangelista, é porque Deus o escolheu. Pois se fosse baseado em méritos, ele não era para ter nem última opção de Deus. É pela graça. Não é porque nós merecemos, não. É pela graça. Davi não tinha aparência, era o menor, mas pela graça de Deus ele foi escolhido. Davi, Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, pois lá iria ungir um novo rei de Israel. Quando Samuel vê passar à sua frente o jovem Eliabe, ele pensa, com certeza é esse. Quando Samuel vê passar na frente Eliabe, glória a Jesus, ele pensa, com certeza deve ser esse Eliabe. Pois Eliabe tinha toda uma aparência para ser rei. Porém o texto bíblico diz que embora ele tivesse aparência, aleluia, Jesus, o Senhor o tinha rejeitado. Deus. O
Missionária Priscila, por favor, olha o chão aí, por favor, aí, ó. Saiu para fora aí, ó. Presta atenção aí, por favor. Quem fica na porta tem que olhar quem entra e quem sai. O que entra e o que sai, em nome de Jesus. Tá? Aleluia. Em nome de Jesus. Deus ainda exorta o profeta Samuel, dizendo: o Senhor não vê como vê o homem. Pois o Senhor vê o que está, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Mas Deus, Ele vê dentro do coração. Glória a Deus. Deus, Ele não vê como vê o homem. O homem vê por fora. Deus vê o que está dentro. Existem muitos Eliabes por aí, mas que Deus tem rejeitado, pois Deus é aquele que conhece os corações. Ele conhece os corações, Ele me conhece. Aleluia. Do que adianta ter aparência, mas ser rejeitado por Deus? Então o profeta Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Davi era conhecido como menor, porém foi ele quem Deus escolheu para ser rei de Israel. O homem pode olhar para você e não ver aparência, mas, aleluia, mas o Deus que nós servimos olha para você e diz: é esse que eu vou escolher. E é você que veio aqui nessa noite. E é você que está me assistindo. Não é para outra pessoa, é para quem está vendo essa mensagem. Você pode não ter a aparência de pregador, mas Deus te chamou para pregar a palavra. Você pode não ter a aparência de profeta, mas Deus te chamou para profetizar. Você pode não ter a aparência de obreiro, de obreira, mas Deus te chamou para estar envolvido na obra do Senhor. Você pode não ter a aparência de adorador, mas Deus te chamou para adorar. Não é baseado nas suas obras, mas é pela graça. Não é baseado pelas obras, mas é pela graça que Ele te escolheu. Podemos citar o exemplo do filho pródigo. E começou a gastar tudo que tinha, até que ficou sem nada, sem dinheiro, sem amigos e até mesmo sem dignidade. O filho pródigo aos olhos do homem, aos olhos do homem e aos olhos do seu irmão mais velho, até os nossos olhos às vezes, merecia estar com os porcos na lama. Mas aos olhos do Pai, ele ainda era amado. O filho pródigo desejou voltar para casa e se humilhar diante do pai. Suas atitudes, ele não se achava digno de ser chamado filho. Ele falou: vou voltar para casa do meu pai, vou pedir para ser empregado dele. Mas quando ele ainda estava se aproximando de casa, o pai vê e corre ao encontro dele, lhe abraça, lhe beija e dá ordem aos seus empregados, dizendo em Lucas 15, 22 a 24: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel na mão, pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado. Não é um bezerro, não, é o bezerro cevado. E matai-o, e comamos, e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começou a alegrar-se.
Deus escolheu você porque Ele ama você. Mesmo quando você o despreza como pai e abandona a sua presença e suas obras, as suas obras podem não ter sido boas, mas se você se arrepender e voltar para casa, o Pai Celestial vai te receber de braços abertos e pela graça Ele vai cumprir os planos que Ele tem na sua vida. Muito obrigado, Espírito Santo. Hoje, oh aleluia, oh aleluia, Ele está aqui nesta noite, Ele está falando para você. Muito obrigado. Ele é o Deus, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. O Senhor é com você. Foi o que nós lemos? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Juízes 6:12 foi o primeiro versículo que nós lemos. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Deus que te escolhe é o Deus que te anima. Presta atenção aqui, o Deus que te escolhe é o Deus que te anima. O Deus que te escolhe é o Deus que te anima, é o Deus que te dá força, é o mesmo. Por causa da desobediência, o povo de Israel estava sendo oprimido por 7 anos pelos midianitas. Tudo que eles produziam, o inimigo vinha e roubava. Por isso Gideão está malhando o trigo no lagar. O trigo normalmente era malhado na eira em campo aberto. Porém Gideão, com medo de perder, não poderia fazer isso, pois estaria na visão do inimigo. Mas estava malhando no lagar. Normalmente era uma cisterna de 2 metros quadrados, usado para pisar as uvas para o preparo do vinho. E exatamente nesse lugar, escondido, fora do alcance de todos, que o Senhor Deus lhe aparece para Gideão dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor vai começar a animar Gideão, que estava naquele local trabalhando fora do alcance dos inimigos, malhando trigo para o sustento da sua família. Da mesma forma, o Deus que te escolhe é o mesmo que anima você quando você se sente impotente diante do cenário caótico que estamos vivendo. Talvez o inimigo esteja tentando te oprimir. Quem sabe até mesmo roubando a sua paz na sua casa, na sua família, a sua felicidade. Mas hoje Deus está dizendo para você nessa noite: se coloque de pé, meu servo, minha serva, pois eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. O Deus que te escolhe é o mesmo Deus que te vê. É aquilo que ninguém vê. Ele está te vendo. O Senhor diz para Gideão: homem valoroso. Na versão NVI, poderoso guerreiro. Gideão estava escondido com medo, amassando trigo no lugar menos apropriado, com medo do inimigo vir roubar o sustento. E Deus chega e diz, e chama ele corajoso, valoroso, homem poderoso. É assim que Deus chama. É assim que Deus faz. Tente imaginar essa cena, pois é um contraste muito grande. Pensa em imaginar isso. Vamos estar com medo? Deus chega e fala: varão valoroso. Levanta ele, o ego dele. Opa, como é que pode? Estou aqui com medo, escondido, para ninguém me ver. Deus chega e fala: homem valoroso, eu estou contigo. Porém Deus é aquele que criou Gideão, e como Criador formou um poderoso guerreiro, e formou como um homem corajoso e cheio de valor.
É o mesmo Deus que criou você e te conhece. Você pensa que não consegue, mas maior é aquele que está contigo hoje. Oh, aleluia. Mesmo que você esteja no cenário mais caótico da tua vida, mas Deus te chama por aquilo que Ele te criou. Talvez nem você mesmo se enxergue como alguém de valor e como alguém corajoso, mas Deus olha para você hoje e te vê com todas as qualidades que Ele te formou. Deus viu em Gideão algo que ninguém via e que nem mesmo o Gideão era capaz de enxergar, mas Deus viu que ele era corajoso. Deus está dizendo para você hoje: te anima, porque eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Ele é o Deus que te vê, 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 Ele é o Deus que te vê. Aonde você está, Ele está vendo você com os olhos como tocha de fogo. Deus te deu uma missão. Essa é a mensagem. Deus te deu uma missão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6,14. Deus te escolheu e te anima e te dá uma missão hoje, aqui ó. Por causa da opressão dos midianitas, a nação de Israel empobreceu muito, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, rogando por socorro. Juízes 6, versículo 6. E Deus dá a Gideão a missão de liderar a guerra contra os midianitas. Deus também tem uma missão que só você pode fazer. Não é para outra, é para você. A missão que Deus preparou não é para outra, é para você, Daniel. É para você, não é para outro. É para você, evangelista, não é para outro. É para você, irmão, não é para outro. É para você, missionária, não é para outro. É para você, irmão. É para você, irmã. É para você, criança, adolescente. É para você que Deus deu a missão, não é para outro. Deus tem uma missão e só você pode fazer essa missão. Você não pode transferir para outro, pois a responsabilidade de executar essa missão é sua, não é de outro, é sua. Deus te criou, te tirou do lamaçal do pecado, te lavou, te colocou vestes brancas e te designou para um propósito na terra. Viva o propósito de Deus na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Viva o propósito, viva o propósito. Não seja um sabotador dos planos de Deus, que pelos planos que Deus tem na sua vida, não seja sabotador, não. Juízes 6,15. Ele disse: ai, Senhor meu. Isso que ele respondeu para Deus. Olha o que ele respondeu para Deus: não faças isso. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu menor na casa de meu pai. Oh, aleluia. Gideão recebe de Deus a missão, mas começa a dar desculpas para não fazer, para não entrar, aleluia, dizendo: a minha tribo é a menor, e uma das menores das tribos, não bastante isso, a minha família é a mais pobre, no meio da minha família eu sou o menor. Ou seja, Gideão está se colocando diante de Deus como o menor dos menores, como o menor dos menores. Quem sou eu, Senhor? Mas Deus tem uma missão para você nessa noite. Deus tem uma missão para você nessa noite. Deus tem uma grande missão para Gideão, mas ele começa a auto-sabotar para o próprio Deus. É como se Deus tivesse errado o endereço.
É como se Deus tivesse errado o endereço, mas Ele não errou. Ele está falando com você que está aqui nessa noite. Ele está falando com você que está me assistindo. Ele não errou o endereço. O endereço é certo, a hora certa. Aleluia. É como se Deus tivesse errado o endereço. É como se Deus tivesse escolhido a pessoa errada. Porém, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor ama trabalhar com os improváveis. Quem é improvável aqui nessa noite? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu sou um dos improváveis. Quem é improvável aqui? Deus trabalha com os improváveis. Deus trabalha com os improváveis, com aqueles que não são, para confundir os que são. Isso aí, 1 Coríntios, capítulo 1. Desde 27, 29 a 29. Então pare hoje de se auto-sabotar, pois Deus não errou em escolher você. É você mesmo quem Deus escolheu para uma grande missão na terra. Então, não dê mais desculpas para o Senhor. Não dê. E diga sim para a missão, para o propósito que Deus tem na sua vida. Deus te dá uma missão, mas também te dá promessa. Versículo 16 de Juízes 6 diz: e o Senhor Deus lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quem dá força para você é Deus. Quem dá força para você é Deus. É Deus quem te garante na missão. É Deus quem te garante na missão. É Deus quem te garante na missão, missionária Penha, missionária Carla. É Deus que te garante, aleluia. Gideão estava preocupado em como ia pelejar contra os midianitas, mas Deus lhe fez uma promessa dizendo: eu vou ser com você nessa missão. Deus não te dá uma missão e te abandona, não. Deixa você se virar, não, sozinho, não. Muito pelo contrário, Ele te dá uma missão e caminha junto com você, te dando sabedoria, te dando visão, te dando recurso necessário, te dando estratégia, assim como Ele deu a Gideão, Ele dá para você nessa noite. Deus permitiu que que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas Deus não deixou ele sozinho. Deus estava fechando a boca dos leões. Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego que fosse lançado na fornalha, mas Deus, Ele não deixou ele só. Deus estava lá no meio, passeando com ele como quarto homem da fornalha de fogo ardente. Deus te deu uma missão, mas Ele não vai te abandonar, não vai te deixar sozinho, não vai te deixar sozinha, mas Ele vai estar com você a cada passo que você der. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: diga sim para a missão de Deus, diga sim para a missão de Deus, diga sim para a missão de Deus, para a missão que Deus te deu, diga sim. Aleluia. Até podem ter outras pessoas mais preparadas que você para executar a missão, mas Deus fez questão de escolher você que está aqui nessa noite. Desde o ventre da sua mãe, Deus já capacitou você para viver a promessa dEle, para viver aquilo que Ele projetou para a sua vida. Jeremias: antes, Deus disse para ele: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta.
Deus te escolheu antes de você nascer para estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Quem crê, levanta a mão, dê um glória a Deus nessa noite. Desde o ventre da sua mãe, Deus já te capacitou. Viva o propósito que Deus tem na sua vida. Viva o propósito que Deus tem na sua vida. Você não precisa de muito para cumprir a missão. Você só precisa de Deus. Só precisa de Deus. Só precisa de Deus. Só precisa de Deus. E Ele já preparou. E Ele já prometeu que vai estar com você nessa batalha. Assim como Deus deu a vitória para Gideão, aleluia, sobre os midianitas, Deus também vai te entregar a vitória sobre os seus inimigos. Deus vai entregar a vitória nas suas mãos. Vai nessa tua força, pois eu, o Senhor, sou contigo. Deus está te chamando para uma grande missão hoje. Não é para amanhã, não é para depois, é para agora. Deus, Ele te chamou para uma grande missão. Você tem um propósito de Deus nessa terra. Deus te escolheu para uma grande missão. Fique de pé. Orando. Fique de pé, vai orando, vai intercedendo, vai orando, vai intercedendo. Oremaia. Você não está aqui à toa. Você que está me assistindo, não está assistindo isso aqui à toa. Deus, Ele te escolheu para uma grande missão. Deus, Ele te escolheu para uma grande missão. Deus, Ele te escolheu para uma grande missão. Deus 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 te escolheu para uma grande missão. Ore, Deus te escolheu para uma grande missão. 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 Deus te escolheu. Deus te escolheu para uma grande missão. Glória a Deus. Aleluia. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ligue no céu, ligue no céu, ligue no trono da graça. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu lhe peço, começa, Deus, a renovar as forças dos teus filhos e das tuas filhas hoje, agora. Renova, Jesus, renova. Renova, Jesus, renova. Renova a tua igreja, renova, restaura, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Restaura as famílias, Senhor, restaura a saúde agora, Senhor, restaura, Senhor, restaura. Senhor, todos aqui têm uma grande missão, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo todas as enfermidades. Aonde estiver alojado a enfermidade, eu repreendo agora em nome de Jesus. Enfermidade, respeite o nome de Jesus. Sai agora, enfermidade. Sai agora. Toda enfermidade, sai agora. Respeite o nome de Jesus, enfermidade. Eu te repreendo, eu te rejeito, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Seja enfermidade na carne, nos ossos, no sangue, no estômago, seja câncer, aonde estiver alojado a enfermidade, eu repreendo agora. Seja enfermidade na carne, nos ossos, seja enfermidade no sangue, seja enfermidade na mente, seja enfermidade na alma, aonde estiver alojado a enfermidade,
eu repreendo agora. Sai enfermidade em nome de Jesus. Sai agora, sai! Em nome de Jesus eu repreendo. Sai! Em nome de Jesus. Eu repreendo todo olho grande, toda inveja, toda obra de macumbaria que foi feita, Satanás. Você não tem poder mais sobre essa vida. Eu repreendo agora. Toda enfermidade, toda obra de macumbaria, todo olho grande, toda inveja, cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria foi feita para essa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo todas as famílias que estão aqui, Senhor. Todos os familiares que estão aqui, Senhor, orando por aqueles que estão em casa. Começa a trabalhar lá, Senhor. Tu és o Deus que trabalha. Tu és o Deus de longe e de perto, de longe e de perto, de longe e de perto. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio, Senhor, na vitória. Senhor, cobre aquela casa com teu sangue. Acampa com os teus anjos ao redor dessa casa. Cobre com teu sangue, acampa com os teus anjos ao redor dessa casa. Livra de todo mal, livra de todo empecilho, livra de todo embaraço. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal contra essa família. Eu repreendo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma semana abençoada, Senhor, para cada família que está aqui, Senhor. Abre as portas, as comportas, a janela dos céus. Haja prosperidade financeira, prosperidade material, prosperidade na casa. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio na vitória, Senhor, de cada um. Fortalece e dê direção na mente e no coração de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. 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 Antes da bênção pastoral, eu quero saber se tem alguém que quer fazer um concerto com Deus. Se tiver alguém aqui, eu quero chamar você aqui na frente. Você que quer fazer um concerto com Deus. Quinta-feira, irmãos. Quinta-feira, dê uma alma para Jesus. Vamos orar por ela. Mas depois do culto, veio 9 crianças e adolescentes. Pediram para voltar para Jesus quando eu estava lá fora já. E elas viram a necessidade disso. Só que tem famílias que elas vêm para a igreja, irmão, sozinhas. Elas não têm família que ajuda elas, não. Então nós temos que abraçar elas. É só Deus para abençoar. É só Deus para guardar elas e elas ter força para poder estar na igreja, na casa do Senhor. É só Deus. Porque o inimigo luta de todas as formas. E nós precisamos apoiar essas crianças. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Tem alguém que quer fazer um concerto com Jesus? Ou você pode fazer com você e Deus aonde você está. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, o Senhor fortalece a vida e a alma de cada pessoa que está aqui, Senhor, que vê a necessidade, Senhor, de ser fortalecido pelo Senhor. Dê forças às crianças, adolescentes e a todos que estão aqui. Fortalece, Senhor, a cada vida. Toda a família da irmã Tamile, toda a família, Senhor, da missionária Pena, missionária Carla, toda a família, Senhor, do evangelista Jailton, Senhor. Fortalece, Senhor, toda a família, todos os familiares daqueles que estão aqui, Senhor, que estão pedindo pelos familiares que estão em casa. Fortalece, muda o quadro, muda a história, Senhor. Tu és o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Eu creio, Senhor. Tu
Tu és o Deus onipotente, porque tem poder de fazer todas as coisas. Tu és o Deus onisciente, porque é ciente de todas as coisas. Tu és o Deus onipresente, porque está presente em todos os lugares. Eu creio, Senhor, na vitória de cada família, de cada um que está aqui. O Senhor venha fortalecer cada um. Em nome de Jesus.